Amém? Irmãos, eu peço que se abra a Bíblia lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11, nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Vamos ler uma história um pouco mais comprida, né, do que o habitual. Mas eu creio que é necessário com que nós venhamos a ler todo esse capítulo. Então, João, capítulo 11. João, capítulo 11. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 1. Essa palavra, ela, não vou dizer que foi a mesma, né, mas foi a base da palavra que foi ministrada agora na quinta-feira no culto de homens. E foi incrível porque eu cheguei um tempo antes e fiquei aqui orando. E o Senhor me falava que era uma palavra para pregar no domingo, né? E falei, essa palavra é de domingo. Eu falei, meu Deus, e agora? E me dá outra então para agora, né? A gente não quer repetir, né? A gente quer pregar coisa diferente. E fiquei pedindo outra palavra, e o Senhor realmente não deu. Então eu entendi que, né, foi a base da palavra do culto de homens da quinta-feira. Claro, com uma roupagem um pouco diferente. Mas hoje eu creio que essa palavra, que você preste muita atenção, porque eu creio que é algo do Senhor que Ele quer falar com você. Então, João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. É uma palavra muito conhecida, né? Trata da ressurreição de Lázaro. Então, vamos lá. Assim diz a palavra. Um certo homem... Tem? Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhes advertiram os discípulos: Rabi, ou mestre, né? Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia. Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, ou seja, tinha morrido, né? Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na,
julgando que ela fosse sepulcro, para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não lhe falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirais as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vamos ler só até aí. Que história extraordinária, né? Extraordinária, eu falo assim sobre muitos aspectos, né? O primeiro deles, e a palavra de Deus, eu falo assim para que sempre você a leia confrontando você mesmo, sabe? Que você leia e fala assim: nossa, se eu tivesse lá, como é que seria o meu comportamento? Ou então: nossa, se isso tivesse acontecido comigo, como seria, como é que eu ia me comportar? E essa palavra é extraordinária porque a gente lendo essa palavra, a gente tem alguma dúvida de que Jesus amava Lázaro? Você tem, a Bíblia, ela fala aqui pelo menos 2 vezes que Jesus amava muito Lázaro, né? Um irmão muito próximo, um amigo muito próximo. Só que tem coisas que você lê e você fala assim: parece que não bate. Posso dar um exemplo disso? Vamos lá. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus e falar assim: olha, Lázaro está doente, Lázaro está enfermo. Então, assim, para eles mandarem chamar Jesus, não significa dizer que simplesmente um dia Lázaro acordou com uma febre. Eu acho que Lázaro está gripado, bora chamar Jesus para curar. Não. Aparentemente ele já estava enfermo de uma forma relativamente grave. Só que o que é que Jesus faz? A mãe reconhece de longe, né, meu irmão? Olha, ela escutou, foi? Então, quando a gente fala sobre essa palavra, e você consegue perceber que é enviada a mensagem para Jesus, dizendo assim: o teu amigão, né? O teu amigão está doente, meu irmão, o cara está para morrer. Aí a Bíblia diz assim: aí Jesus se apressou e foi ao encontro de Lázaro, é isso que ela diz? Não, fala que ele demorou mais quanto tempo para ir lá? 2 dias. Aí vamos lá, vamos se colocar no lugar do pessoal, né? Você, irmão, você manda uma mensagem, né, para o seu médico, né, para o médico, né, Bruno? Ou manda uma mensagem para o pastor, para o líder, e fala assim: meu irmão, olha, eu estou precisando da tua ajuda. Ou para o irmão da igreja, né, o que quer que seja. Estou muito agoniado, meu irmão, estou precisando da sua ajuda. E o irmão leva 2 dias para chegar onde tu está, meu irmão. Mesmo sabendo de tudo, como é que você se sente? Será que você fala assim: uau, que baita amigo que eu tenho, me considera tanto, 2 dias para chegar em casa? É assim que você pensaria? Essa hora que seja franco com você mesmo, né? Será que você pensaria dessa forma? Né? Chamei, falei, mas assim, fala para ele que é urgente, né? Porque quando a gente está com pressa é assim, né? Fala para ele que é urgente, tem uma pressa, olha, é uma enfermidade, meu irmão, preciso que venha aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus levou 2 dias para chegar naquele lugar. Aí vamos olhar aqueles que estão próximos dele, né? Jesus fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa, é necessário. Agora sim, passaram-se 2 dias, agora vamos lá, vamos ao encontro de Lázaro. Aí os discípulos de Jesus que estão junto com ele falam assim: mas vem cá, olha, o Senhor me perdoa, Jesus, mas eu acho que o Senhor está esquecendo. Não tem muito tempo, tentaram te apedrejar, meu irmão. Entendeu? E apedrejamento para os judeus era morte. Então não tem muito tempo, Jesus, tentaram te matar, tu vai querer voltar lá. Aí o que é que Jesus fala? Irmão, vamos ao encontro, é necessário. Lázaro está dormindo. Aí o pessoal que não quer, né, cumprir o propósito, fala assim: mas se ele está dormindo, melhorou. Entendeu? Vai acordar melhor, está dormindo.
E Jesus abre o jogo com eles e fala assim, olha, Lázaro morreu. Aí o pessoal já fala assim, olha, caramba, que horrível, né? Morreu. E Tomé olha para Jesus e diz assim, não, então vamos todo mundo junto. Aí todo mundo queria ser Marte naquele momento, né? Se vão apedrejar Jesus, eu vou ser apedrejado junto, né? Vamos morrer todo mundo, meu irmão, bora lá. Bora de galera, como diz, né, na tradução Renzo Nobre, né? Meu irmão, vamos de galera lá. Só que o que é incrível, né? Porque vamos sair um pouquinho dessa história e entrar noutra. Chegou o dia da morte de Cristo. Chegou o dia da morte de Jesus. Quantos desses homens que diziam que queriam morrer com ele estavam lá? Nenhum. Você entendeu? Porque às vezes, irmãos, em um relacionamento com Deus é muito isso. É uma frase que eu falo assim, engenheiro de obra pronta. Já falei aqui algumas vezes. Sabe o que é um engenheiro de obra pronta? É o cara que entra nessa igreja aqui, aí ele olha pela porta, essa viga aqui, vocês concordam comigo que ela não faz parte do ambiente? Concordam sim ou não? Essa viga ela não deveria estar aqui, ela deveria estar intocada aí para cima, né? Mas quem construiu botou essa viga. Mas o cara que entra aqui, que ele olha para cima, a primeira coisa que ele vai falar, eu não sei porquê. O cara que construiu isso aqui, meu irmão, botou uma viga. Hoje é mole, né? A gente não sabe se primeiro foi construído até aqui, que aparentemente foi isso, e depois cresceram mais lá para frente. A pessoa não conhece a história, entendeu? Então nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos uma mania às vezes muito feia, né? De ver o irmão que está no meio do caos e dizer assim, não, se fosse eu. Nossa, por que ele fez isso? Se fosse eu. Não é assim? Você está vendo o irmão na batalha e fala, não, mas ele deveria... Não, aqui não, não. Aí é por isso, meu irmão, agiu errado. Ele deveria ter feito, olha, assim, 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 assim. Né? Você dá aquela aula dizendo assim, eu, no lugar dele, faria diferente. Sim ou não? Sim ou não? Então, muitas vezes nós somos todos engenheiros de obra pronta. Só que quando você está debaixo de uma direção de Deus, entendeu? Quando o Senhor fala com você, há uma instrução e uma direção sim, que é a forma correta de você atuar. Há uma direção e é uma decisão sim, que é aquela que você deve tomar, entendeu? E muitas vezes quando nós estamos nesses cenários de crise, é muito difícil, né, nós olharmos para cima. A gente tenta fazer tudo com aquilo que a nossa mão pode alcançar. E o que eu quero falar com você hoje, nessa palavra, o tema dessa mensagem é assim, nossas dores com Jesus, entendeu? Quando a Bíblia aponta a enfermidade de Lázaro, nós conseguimos ver que as suas irmãs tomaram uma decisão correta. Qual foi a decisão correta? Meu irmão, manda chamar Jesus, ele vai resolver. Então, diante de qualquer dor, de qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer aperto que você passe, eu digo para você, existe uma solução. O nome dessa solução é Jesus, é Cristo, entendeu? Não significa dizer, como eu sempre digo, que é assim, não. Abri um parênteses aqui, eu conheci gente que estava passando por uma tremenda dificuldade e não tinha uma oportunidade de trabalho e não fazia absolutamente nada para ir em busca de um trabalho, entendeu? E orava e falava assim, não, mas, meu irmão, vai vir aqui em casa. E se passar alguns anos, não estou falando de meses, alguns anos, e a pessoa acabou não conseguindo o trabalho, entendeu? Ou seja, tem passos que você tem que dar, entendeu? Quer um trabalho, meu irmão, vai distribuir currículo, joga no YouTube, no perfil do Instagram, né? Bota o teu currículo no perfil do Instagram, tô atrás de um trabalho, ou seja, tem posições, tem passos que você tem que dar. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, entendeu? Um exemplo, você está lá na enfermidade, similar ao que aconteceu com Lázaro. Se elas ficassem paradas naquele lugar e clamando e orando, será que Deus ia agir? Elas já conhecendo Jesus, já sabendo das suas histórias, presenciado algumas delas, alguns milagres extraordinários, será que Deus ia agir na vida de Lázaro? Você consegue? Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, entendeu? Então, a grande notícia que eu tenho que dar para você é que você tem a quem recorrer. Qualquer situação que seja, pode ser a situação mais simples ou a mais trágica, a mais grave. Você tem a quem recorrer. Quando os discípulos de Jesus falam para ele, olha, mestre, tentaram te matar um dia desse, será que você vai querer voltar para aquele lugar? E Jesus fala para ele, vem cá, não são 12 as horas do dia? Aquele que anda durante o dia não tropeça, mas aquele que anda à noite tropeça. Qual é a lição que ele está dando para cada um de nós? Que existe luz e existe trevas. Entendeu? Esse Jesus que é o socorro que está sendo apresentado para você aqui hoje, ele é a luz. Esse caminho que você pode tomar numa vida com Jesus é o caminho de 12 horas, como ele está falando, é o caminho de claridade que não vai te levar a tropeçar. Você consegue compreender?
É um caminho onde, se você colocar a sua vida nas mãos dele e falar assim, olha, deixa eu te falar, Deus, a partir de hoje eu quero que seja assim. Nós dois juntos. Eu vou colocar todos os meus planos, vou colocar todos os meus sonhos, vou colocar o meu coração nas tuas mãos. Faz conforme a tua vontade. Esse é o caminho de 12 horas que Jesus está ensinando. Esse é o caminho de luz. É o caminho que não vai te levar para uma vida de tropeço. Mas, eu digo assim, de uma forma muito enorme, Maria e Marta fizeram exatamente isso. Elas foram atrás daquele que poderia salvar seu irmão. Vou abrir um parêntese. Será que ele já não tinha tomado o remédio? Ele ficou enfermo e ficou grave. Será que ele já não tinha tomado o remédio? Sim ou não? O que você acha? Já. Mas resolveu? Não. Ou seja, elas conseguiram olhar que ele estava cada vez mais, mais mergulhado naquilo. E vou abrir um outro parênteses. Eu sempre falo sobre isso. Deus permitiu que o homem tivesse sabedoria e inteligência. Por conta disso foram inventados os medicamentos. Eu sempre falo sobre isso. Tome remédio, meu irmão. Tome. Estou com dor de cabeça. Senhor, passa a minha dor de cabeça, meu Deus. Eu quero que o Senhor cure. Isso não faz parte de mim, em nome de Jesus. Você entendeu? Ou seja, toma o medicamento, faz o tratamento necessário, faz a fisioterapia. Não tenho nada contra isso. O que você não pode é deixar de orar. Porque você conhece alguém que tomou remédio e não melhorou? Sim ou não? Você conhece alguém que fez fisioterapia e não melhorou? Sim. Mas Deus pode curar. Mesmo você tomando remédio e ir lá na fisioterapia. É isso que eu digo. Uma cura completa, sabe? Tirar a dor da sua vida. Amém? Então, essa é a diferença entre andar na luz e andar nas trevas. E sobre essas dores com Jesus, você pode passar também por processos difíceis com propósito. Entendeu? Eu disse aqui no início, Jesus amava Lázaro. A Bíblia aponta para isso. Nós vamos ver lá, Jesus chorou, meu irmão. Entendeu? Quando vê aquela situação, ele chorou. Só que quando a gente olha para essa enfermidade de Lázaro, ele fala assim, olha, essa enfermidade ela não é para a morte, é para que seja glorificado o nome de Deus. Você entende a diferença? Ou seja, por que Jesus não se apressou? Lázaro está enfermo. Não, meu irmão, abandona tudo aqui, vou ao encontro de Lázaro, foi lá, Lázaro foi curado. Aí a gente estava lendo hoje na Bíblia assim, aí Lázaro foi curado e saiu aquela enfermidade. A gente viu isso algumas vezes na vida de Jesus. Quantos e quantos de enfermos ele curou? Mulher do fluxo de sangue, a sogra de Pedro, aqui de uma forma muito rápida. Ou seja, que são milagres que eu digo assim, é um milagre, amém, irmãos? Quando alguém é curado de algo, um milagre, sim ou não? Sim, alguém é milagre de algo. Só que Lázaro, meu irmão, morreu tinha 4 dias. Entendeu? É um milagre, irmãos. Meu irmão, esse, eu vou dizer assim, na escala do milagre, esse está no nível hard, né? É o mais difícil. Você entende isso? Então quando ele fala assim, olha, eu glorifico que a gente não foi agora, eu glorifico porque a gente só chegou agora. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para glorificar o nome de Deus. É porque, sem sombra de dúvida, nós vamos ver lá no final, muitos foram convertidos. Muitos conseguiram entender que Jesus era o Filho de Deus. Muitos conseguiram naquele dia exaltar o nome do Senhor. Então é por isso, irmãos, que muitas vezes a gente passa por determinadas situações que são difíceis na nossa vida. Entendeu? Nós passamos por situações que muitas vezes a gente não entende. Entendeu? A gente não entende. Situações que são trágicas. Quer ver um exemplo? Eu conversava com 2 irmãos e eu falava sobre o agir, né? Eu falava sobre milagre de Deus. E eu falo para você assim, se vem aqui alguém hoje na frente, entendeu? E vem testemunhar assim, olha, eu estava em casa e meu filho morreu, entendeu? Meu filho morreu. E eu impus as mãos sobre ele e foi feito o velório, entendeu? Foi feito o velório lá. E quando teve o velório, durante o velório eu impus as mãos dele. Não esquenta. Pega o brinquedinho dele. Pronto. Vai lá, cara. Não esquenta a cabeça. O que ele quer, o brinquedinho, Pronto. Olha só. Então, se alguém fala para você assim, olha, eu tenho um filho, meu filho morreu. E estava tendo o velório dele, lá um dia eu impus as mãos sobre a cabeça da criança e a criança voltou à vida. Eu quero te apresentar, esse aqui é o fulano, olha, foi ele que morreu. E a pessoa está aqui na frente falando, o que é que você acharia? Sinceramente. Hã? Uau. Hã? Uau.
Já pensou esse testemunho ser anunciado, né? Em vários lugares, e as pessoas vão conhecer o poder de Deus, como Deus é extraordinário, como Deus se manifesta, como você pode ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ser esse pai que dá esse testemunho? Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Mas, muitas vezes nós passamos por processos difíceis, somente para que no final a gente possa testemunhar a grandeza de Deus. Você compreende? Processo difícil, né, minha filha? Tá no finalzinho já, né? Glória a Deus por isso, né? Ou seja, processos que são dolorosos, processos em que muitas vezes quando você está lá no meio você não entende, que você pode pensar até que Deus te abandonou. Meu Deus, por que comigo? Eu fui passar um tempinho aí no Jari, né? Só 7 meses e 13 dias, ano passado. E em alguns momentos eu orei lá, né? E eu orava e falava assim, meu Deus, mas por quê? Entendeu? Por quê? E a resposta que Deus me dava era assim, para te forjar, entendeu? É como se você fosse forjar e você crescer mais um pouco em Deus, você entender que você é dependente, entendeu? Então muitas vezes na vida nós passamos por esses processos, um processo de forja, e forja no fogo mesmo. Sabe o que é forjar? Forjar é quando você leva o ferro lá, né, e derrete o ferro para tomar uma forma diferente. Isso é forjar. Então o processo é no fogo. Ou seja, são processos que nós passamos muitas vezes doloridos. Mas qual é a grande novidade? É que você está na luz, entendeu? Você tem que andar você está andando as 12 horas, você está com Jesus. E nós falamos aqui sobre esse processo, e vou dar um exemplo clássico para você. Às vezes na vida, até na comunhão da igreja, nós fazemos comparações que são inadequadas. São comparações que são indevidas. Por que o irmão passa e eu não passo? Por que o irmão tem e eu não tenho? Por que o irmão experimenta e eu não experimento? Por que ele tem esse testemunho e eu não tenho? São comparações indevidas. Vou dar um exemplo disso. Me converti lá atrás, né? Tem 10 anos? 10 anos. Só que a minha conversão, irmãos, já falei aqui, eu fui para uma célula e estava todo mundo lá e tinham falado sobre a mensagem que o pastor tinha dado era sobre os pais, eu imagino que seja isso, sobre paternidade, né? Eu fui para uma célula, eu tinha voltado, na semana que eu voltei para casa, a Carla falou assim, amor, tem uma igreja que eu estou indo, bora para a célula? Eu falei, não, bora, né? Queria salvar meu casamento, estava disposto a tudo, né? Bora para a célula, bora lá. Fui lá na célula. Cheguei na célula, como a palavra tinha sido sobre pai, marido e tal, esse negócio, começaram a descer a ripa, né? Não, porque o homem tem que... E quando eles começaram a falar, eu via que era exatamente o que eu não fazia. Eu falei, fizeram uma casinha, né? A Carla falou com o pessoal da igreja, ele vinha aqui para descer a ripa em mim, casinha. Aí vão falar de mim, mas vocês acham que ia deixar passar, querido? Né? Porque a boa educação cabe em qualquer lugar, como diz aquele pastor Fraga, né? Aí eu levantei a mão, né? Meu apelido em casa era Dove, né, mãe? Delicado com a minha pele. Ignorante, meu irmão, que vocês não imaginam. Era delicado com a minha pele. Mas tive educação, né? Levantei a mão. E vocês sabem que na célula o convidado levantou a mão, né, meu irmão? Para tudo, o convidado quer falar. Todo mundo parou. E eu fui lá e falei com ele. Eu falei assim, olha... eu entendo que existem obrigações que o marido tem que ter, que o pai tem que ter. Isso eu entendo. Eu entendo perfeitamente isso. Mas eu acredito que não é assim que se faz, né? Você chamar alguém para um lugar onde tem várias pessoas e você está expondo a pessoa. Aí todo mundo começou a se olhar, né? Eu sei que vocês sabem que eu estou voltando para casa agora, que nós estávamos separados e tal. E o pessoal se olhou, né? Aí eu falei, mas vocês não sabiam não? O pessoal, não. Não, você não sabia que eu estava separado dela? O pessoal, não. Não, mas ela não vinha sozinha para a célula? O pessoal, não. Eu não entendi nada, amor. Não, amor. Eu ia para uma outra igreja, essa é a primeira que eu estou vindo. Meu irmão. Primeira vez que ela estava indo também, olha. Aí veio aquela, né? Vontade, a síndrome de avestruz, vontade de enterrar a cabeça no chão, né? Aí eu falei, olha, me perdoe, né? Eu sei, foi mal e tal. Só que aí tinha uma irmãzinha, tem até um irmão, o Rakuei, que está no braço do pai. E o líder da célula, que era o Rafael, estava viajando, então eles assumiram a célula naquele dia. E a Leila olhou e falou assim, irmão, mas desse Jesus que a gente está falando, né? Você não quer ele, você não quer conhecê-lo? Aí eu falei assim, eu estou aqui para isso. Só que, eu vou abrir um parênteses, o meu eu estou aqui para isso é assim, ó. Eu fui lá, eu ia ver como é que era, se me agradasse, tamo junto, vou entrar no meio, né? Mas se não me agradasse, eu não ia mais.
esse era o meu, eu tô aqui para isso. Mas quando ela entendeu, aí o meu, eu tô aqui para isso, para ler, é assim, eu vim de coração aberto, eu quero conhecer Jesus, eu vim me converter, meu irmão, eu tô muito feliz, eu tô muito alegre, eu quero, entendeu? Aí o que é que ela fez? Não, irmão, então, oh, glória a Deus, aleluia, vem cá, irmão, me puxa pela mão. Aí eu falei com que negócio, me botou no meio, cara, todo mundo, bota a mão sobre ele, botaram a mão, agora repete comigo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, o que está acontecendo? Ah, não sei o que, tá, meu livro da vida, amém, 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 oh, meu irmão, festa, parabéns, abraçar todo mundo, né? Mas sabe o que acontece? Eu vou dizer assim, foi meio que sem querer, né? Foi uma conversão sem querer, assim, né? Só que onde é que está a diferença? Eu escutava outros homens, aí passou um tempo, aí fui pro encontro, lá no encontro eu me converti e tal, uma outra história. Só que eu ouvi o testemunho de alguns homens, um deles falou assim, meu irmão, tentei tocar fogo numa casa com pessoa dentro, ele trabalhava para um cara do tráfico lá, e estava drogado há 3 dias, e quando eu vi a igreja, eu entrei na igreja, meu irmão, quando eu vi já estava lá, de joelho na frente do pastor, cara, eu olhei do céu e tal, eu falava, uau, né, regra do testemunho. Aí o que é que eu fiz? Comecei a comparar com o meu, né? Eu lembrava da Leila me puxando pro meio, o pessoal botando a mão na minha cabeça, eu nem... Se você perguntar para mim assim, Renzo, quando foi assim o dia que tu te converteu, meu irmão? Eu não sei. Entendeu? Eu sendo bem sincero com você. Comigo foi meio que por osmose, né? Quem entende da biologia aí, né? Foi perto, foi osmose, foi entrando. Entendeu? Mas certo é que eu começava... Eu ouvia testemunho de homens no YouTube, né? Ah, porque eu fui um dia andando pela mata, aí comecei a seguir um anjo, o anjo foi, me levou até onde estava tendo encontro, e lá eu me rendi. Ou seja, testemunhos extraordinários, entendeu? E o que é que eu fazia no meu coração? Lembra que eu falei para você não comparar? Eu comparava e falava assim, Deus, por que comigo foi diferente? Né? Por exemplo, eu falo testemunho da minha conversão, todo mundo ri, mas eu queria que fosse assim, irmão, uau, né? Rapaz, Renzo, homem de Deus, tu viu como ele... esse que eu... Né? Um irmão, ele testemunhava para mim assim, Renzo, eu tô entrando no meu quarto, eu me ajoelho, cara, quando eu olho para cima, pô, meu telhado se abre, eu vejo o céu, eu falei, caramba, cara, eu não vivo isso, entendeu? Nossa, eu nunca vivi isso, irmão, de abrir telhado e ver, contemplar. Aí eu começava a comparar, né, falava assim, mas por que comigo não? Entendeu? Senhor, mas por que comigo não? Por que comigo foi diferente? E eu falo sobre processos difíceis. É porque tem pessoas, irmãos, que tem que chegar no fundo do poço para encontrar Deus, para se render, entendeu? Tem pessoas que são tão orgulhosas que Deus tem que quebrar no meio para ela poder reconhecer que Deus é Deus, entendeu? Aí a partir dali eu deixei de fazer essa oração que eu queria, né? Eu estava, irmãos, estava quebrado, minha família, né, estava separada e tal. Voltei para casa, falei para esta senhora que está aqui hoje, né? Olhe para ela, por favor, né? Você vê o semblante que ela vai fazer, né? Mas eu voltei para casa, irmãos, falei que estava voltando somente por conta das crianças, entendeu? Então, são coisas duras de falar, o quanto que eu estava machucado, entendeu? Mas nós tivemos que viver um processo para poder encontrar Jesus, entendeu? E quando a gente olha para essa palavra, a gente consegue perceber que a morte de Lázaro, ela não foi em vão, entendeu? A morte de Lázaro não foi uma obra do acaso. Ou seja, Deus permitiu que ele morresse para poder testemunhar toda a sua glória, para poder que as pessoas conhecessem que Jesus era o Filho unigênito de Deus. Então hoje, irmão, se você está passando hoje por uma batalha, se você está passando por um momento difícil, se algo está acontecendo na sua vida, né? E que de repente você olha e não consegue entender o porquê que está acontecendo, busque a Deus, entendeu? Bote toda a sua angústia, toda a sua aflição diante das mãos do Senhor. E você vai experimentar com certeza absoluta de um acompanhamento como você nunca teve. Você vai experimentar de certeza absoluta, eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Se você fizer uma oração sincera, franca para Deus, acerca do que você está passando, eu tenho certeza absoluta que você vai entender que você não está só. Mesmo que você esteja só. Né? Parece, né, discurso da Dilma, né? Mas você entendeu, não entendeu? Você vai entender que você não está só, ainda que você esteja sozinho em um ambiente. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Uma outra situação, as irmãs de Lázaro, né, quando a gente olha para essa palavra, a gente consegue perceber que elas só conheciam um processo de Jesus, né? Que era a cura.
Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos falar primeiro de Marta. Ela se encontra com Jesus lá no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não imagino que ela falou isso sorrindo, né? Com pesar no coração, acreditando que Jesus podia curá-la. Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido, Senhor. Aí passa mais os versículos à frente, versículo 32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Aí agora já é Maria, irmã de Marta. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a fé daquelas mulheres que acreditavam que Jesus era o Cristo de Deus, ela tinha somente um processo, que era a cura. Entendeu? Ou seja, elas chegam naquele momento e falam assim: Jesus, tu te atrasou, abençoado. Na minha tradução Renzo Nobre, né? Ô, abençoado, tu te atrasou. Se tu chega aqui mesmo 4 dias antes, por que tu demorou tanto? Entendeu? Tô vendo o coração dela e falou assim: poxa, se ele tivesse chegado um pouco antes, eu tenho certeza absoluta que ele seria curado. Eu posso olhar para Marta e Maria e dizer que essas mulheres não tinham fé? Não, elas tinham fé. Só que elas só conheciam o quê? Um processo. Aí eu vou falar das nossas orações. Você tem orado por algo? Você tem orado por algo? Sim? Essa oração que você tem feito, pelo que você tem orado, tem se cumprido? Tem se cumprido? Mas diante dessas orações, existe algo que você ora que não se cumpriu ainda? E que muitas vezes você olha e fala assim: poxa, está levando um tampinho maior do que eu esperava. Sim ou não? Talvez, dentro da sua mente, você só conheça um processo. Entendeu? Senhor, eu estou orando aqui para dar um exemplo, né? Sei lá, para que a Mirella estivesse hoje aqui, Senhor, já adorando, pedindo que bebe água, né? No meio, você não tem noção, no meio do culto, que bebe água, não é assim? Ela fala. E a nossa oração muitas vezes é essa: a gente quer que esteja antes, e não quer que passe pela dor, não quer que passe pelo sofrimento, não quer que passe pela angústia, não quer que passe pelo tempo a mais, não quer, entendeu? Essa é a nossa oração do imediato. Mas às vezes leva um tempo a mais para que a glória de Deus se manifeste de uma forma extraordinária. Entendeu? É um bebezinho, né, Gil, que a gente ora, né? Amém? Às vezes leva um tempo a mais do que a gente entende, e a gente está orando um tipo de processo, e Deus quer fazer às vezes de uma forma diferente. Você consegue compreender? É o maridão que está longe, né, cunhado? E a gente ora para que volte, né? E vai, entendeu? E a gente ora, e às vezes leva o tempo mais do que o necessário, do que a gente pensa. Você consegue entender isso? É um propósito, né, Rafael, que Deus manda para você como homem cuidar um bebezinho, né, meu irmão? Hein? E Deus, às vezes a gente olha, né, para a situação, às vezes inesperada, né, meu lindo? Às vezes inesperada, né? Mas é um baita propósito que o Senhor semeou para esse tempo. Que no tempo dele, né, que a gente já sabe que é menino, vai engrandecer e glorificar o nome de Deus, como outros não fariam. Então são planos e propósitos de Deus que vêm se cumprir na nossa vida. Leva às vezes um tempo a mais do que a gente espera, mas porque muitas vezes a gente só conhece um processo. Então você está disposto hoje a entregar toda a sua confiança nas mãos do Senhor? Essa é uma pergunta válida que você deve ser sincero para saber se você quer responder, entendeu? E você tem que ser sincero. Você está disposto a entregar toda a sua confiança? Ele quer o telefone? Deixa ele. Pega ele, papai. Vê se ele vai, irmão. Oi, não vai não? Mas dá uma volta com ele, aponta para ele lá que ele vai. Pega ele para a cunhada ouvir. Pronto, agora ele vai, agora ele fica. Ó, já até abriu o sorriso. Então você está disposta a colocar toda a sua confiança nas mãos do Senhor? Porque eu vou dizer assim, é uma decisão corajosa. Entendeu? É uma decisão corajosa. Nós vimos hoje a história que nós lemos hoje é uma história que alguém morreu. Você entende isso? Mas ressuscitou. No final se cumpriu o plano de Deus e o nome do Senhor foi exaltado. Quando você fala assim: eu coloco a minha confiança inteira nas tuas mãos, Senhor, você está dizendo assim: Senhor, eu sou tua ferramenta nesse tempo. Faz comigo da forma com que o Senhor quiser. A grande vantagem é o seguinte: Ele nunca falhou. Nunca falhou. É o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre.
A Bíblia nos ensina que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se você tiver essa coragem, e eu aconselho porque eu já tive, eu vou te falar, é uma decisão corajosa mesmo. Tem horas que você olha para cima e fala assim, Deus, tenho certeza que o Senhor está vendo, né? Porque está complicado. Mas certo é que a sua vontade boa, perfeita e agradável sempre se manifesta. Sempre se manifestou. E sabe a boa notícia também? Aquela Bíblia tem, acho que 425 folhas. Deve ser mais ou menos isso. Entendeu? Você pode pegar e folheá-la em todo momento. Você pode dar o Google. Você pode botar no aplicativo. Ele nunca perdeu uma batalha. Você acredita nisso? Inúmeras histórias estão registradas naquele livro, que é a verdade. Ele nunca perdeu uma batalha. Aí você acha que ele vai perder a sua? Entendeu? Você tem que ser muito presunçoso para falar assim, não, Senhor, dessa aqui tá tão difícil. Não tem, meu irmão. Ele venceu a morte. Entendeu? Ele venceu a morte, pegou a chave do inferno. Entendeu? Deus o exaltou sobremaneira e colocou seu nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é Deus mesmo. É isso que a Bíblia diz. Então, que você tenha essa coragem hoje de fazer, né, essa oração, de colocar toda a sua vontade, toda a sua confiança nas mãos do Senhor. E quando a gente fala sobre essas mulheres, Marta e Maria, elas eram judias. Existe uma palavra em Ezequiel capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Elas conheciam essa palavra. Você entendeu? Só que sabe o que acontece? E que você leve essa chave também para casa. Nós somos ótimos em aconselhar. Nós somos assim, quem gosta de futebol, né, Vá? Clube do Remo perdendo, a gente escutando pelo rádio, tem que tirar o fulano, botar o fulano, porque tinha que ser assim. Nós somos ótimos técnicos, né? Na estratégia, nós somos bons, como diz o caboclo, né? Aí você toma as decisões e fala, não, agora eu se consagro, né? Sempre o caboclo diz, agora eu se consagro. E o negócio dá errado. Entendeu? Só que quando nós vivemos o processo, parece que é mais difícil. Entendeu? Quando nós estamos dentro do processo, parece que é mais complicado do que deveria ser. E não deveria. Porque sua fé não pode mudar. Entendeu? Você serve ao mesmo Deus de ontem. É o mesmo. Aquele Deus que te deu vitória em algo, nesse momento que você acha que é uma trágica derrota, você está servindo ao mesmo Deus. Então não importa o tamanho do problema, não importa a circunstância que está apresentada, não importa se é muito grande para você, mas nada é maior do que o nosso Deus. É isso que você tem que ter em mente, entendeu? Não importa a batalha, não importa a dificuldade. Você tem que continuar com a mesma fé. Eu vou mais longe ainda, é nesses momentos que você tem que mergulhar em fé mesmo. Tem uma pregação que o Senhor trouxe para a igreja, como ser igreja em meio à crise. Não sei se vocês lembram. A gente foi logo no pós-Covid, né? A maioria dos irmãos não estava. Mas fala muito disso, sabe? É que você não pode olhar para a circunstância. Eu falo muito para os irmãos, às vezes, sobre a visão de um vencedor. Claro, né? Tradução resumável, vou dizer de novo. O povo de Israel, quando se depara com Golias, todos olhavam Golias, um homem enorme. A Bíblia diz que ele era um gigante. E talvez gigante, né? Você olha e fala assim, não, gigante, tem 15 metros, aquele desenho animado. Não, você olha homens na NBA hoje, o cara de 2 metros e tem 2,20 e pouco, né? É um gigante mesmo, o cara, isso daqui deve ter 2,20, o cara deve ser dessa altura, é um gigante. Entendeu? Então, quando os homens de Israel olhavam para aquele gigante, ele fez o desafio pessoal e falou o seguinte, olha, manda o melhor do exército de vocês, manda contra mim. Se ele me vencer, o nosso povo será escravo de vocês, nós vamos nos subjugar. Mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. Entendeu? Esse foi o desafio. E aqueles homens de guerra, que eram acostumados à guerra, que estavam nas fileiras de Israel, quando olhavam para aquele gigante, falavam assim, cara, que cara grande. Eu imagino hoje, sei lá, que é um campeão aí do UFC, aí, um cara brabo mesmo. Eu não sei da antiga, o Mike Tyson, pronto. Não é nem o UFC, mas o cara, todo mundo conhece o Mike Tyson, né? Te bota dentro do ringue com o Mike Tyson e fala assim, vai, meu irmão. Vai nessa fé. Eu falaria assim, meu irmão, me dá um chaser, né? Aquele negócio, mais 5 armas de choque. Mas a comparação é mais ou menos essa, né? É você olhar para o cara e falar, meu Deus, esse cara é enorme. Eles olhavam assim, cara, vai esmagar meu crânio, vai me atravessar com essa lança, ele vai me matar muito rápido. Aí a visão do vencedor, tradução resumável. Davi olha para ele e fala assim, caramba, meu irmão, esse cara é grande. É ruim de eu errar nele, querido. Não erro. Né?
Você vem contra mim, meu irmão, com escudo e espada. É o que ele falou para o gigante. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Eu vou contra ti em nome do Deus vivo, meu irmão. Olha a diferença. Entendeu? Você consegue compreender? Ou seja, o problema pode ser enorme, pode ser um gigante na tua vida hoje. Mas se você estiver com Deus, vai cair, querido. Entendeu? O problema grande é mais fácil de acertar nele. Leve isso daqui desse lugar. Coloque isso na sua oração. Oração sincera e franca. Senhor, o problema é enorme, o Senhor está vendo aí, Senhor. Muito fácil de acertar nele, Senhor. Derruba. Ele derruba ou me usa para derrubar. Essa é a oração que o homem de Deus tem que saber. Essa é a fé que você tem que estar alicerçado. Independente do lugar. No Jari eu tive oh meu Deus, minha mãe vai saber. Quase eu capoto, né? Um dia, já falei aqui para alguns irmãos. E quando eu quase capotei, estourou o pneu e o aro ficou horrível. Ela não pode estar. Ela pode ter que estar no culto em nome de Jesus. Mas quando parei de madrugada, eu falei, caramba, é invocar, nunca tinha passado pela sensação. Mas você sai do banco, né? Sai do banco, eu sinto segura, é horrível. Aí vai, pro lado, pro outro, parei. Falei, meu Deus, Senhor, obrigado, meu Deus, parei, chorei, obrigado, meu Deus, está muito bom e tal. E fez um barulhão feio no carro. Aí tava numa parte mais baixa, falei, não, meu irmão, com esse barulhão ele vai até lá em cima. Medo, né? Medo de onça mesmo, eu confesso a vocês, tenho medo de onça. Aí fui com o carro, barulhão horrível, cheguei lá em cima. Falei, não, aqui eu já troco, né? Aí dei umas 3 buzinadas, buzinei altão, botei o louvor, tava escutando louvor, botei o louvor bem alto, liguei a luz alta do carro, pisca alerta. Pra quê? Falei, eu não acredito que essa onça vem. Aí, Senhor, mas se vier, eu tô sendo sincero. Senhor, mas se vier, eu te entrego minha alma. Olha o drama, né? Imagina Deus olhando. Esse menino, 30 quilômetros, nem uma onça perto. Entendeu? Tem nem onça aqui, meu irmão, todo descampado. Esse menino, meu Deus. Mas eu dou uma certeza para vocês. Eu fiz uma oração sincera. Entendeu? Do meu jeito, do jeito mais simples possível, eu fiz uma oração sincera. Se eu morresse aquele dia, eu dou certeza absoluta para vocês que eu estava nos braços do Pai, meu irmão. Eu fiz uma oração sincera. Aí sabe o que aconteceu? A onça não veio. Deus pode ter olhado e falado assim, não tem onça. Mas na meu coração assim, meu irmão, não veio a onça, querido. Não veio nada. Você entende isso? Eu trocava o pneu assim, botei o negócio lá embaixo. Olhava, pam, no carro e tal. Ia lá, dava umas 3 alavancadas, olhava, pam, de novo, vai. Foi assim. Sendo sincero com você, não posso mentir. Foi assim, cheio de barro, meu irmão. Tava molhado, tava horrível. Você entendeu? Mas a onça não veio. Deus fez mais uma vez. Está aqui hoje, estou contando o testemunho para vocês. Não deixou nem eu capotar. Entendeu? Eu imagino os anjos do Senhor. Meu irmão, segura tu não, tu vai. Segurou o carro, segurou, pronto. Não capotou. Você consegue compreender? Então que você tenha essa oração sincera e que você entenda que você serve a um Deus que tudo pode. Tudo pode. Que um simples toque, uma mera declaração de vontade é mais do que suficiente para resolver teu problema. Então que você faça essa oração sincera, entregue as suas vidas na mão dele. A Bíblia ensina, né? Jesus chorou, versículo 35. Ela fala assim, Jesus chorou. Aí vamos lá, irmãos. Será que Jesus foi assim, quando falaram, olha, vai lá porque Lázaro está enfermo? Será que Jesus olhou para os discípulos e falou, deixa eu morrer, meu irmão? Lázaro vai morrer, mas tu vai ver que no final, meu irmão, eu vou... Será que foi assim? Será que quando ele chegou lá depois de 4 dias e soube que Lázaro tinha morrido, ele falou assim, não, calma. Não esquenta a cabeça, meu irmão. Lázaro vai ressuscitar. Foi assim? Você acha que foi nesses termos que ele falou? Não. A Bíblia nos ensina que quando ele vai no rumo ao sepulcro, ele chorou. Ele sendo Deus, ele conseguiu ver aquele processo doloroso que Lázaro passou. Você entendeu? Então, se você hoje está passando por um processo doloroso, que você não pense que Deus te abandonou. Ele não pensa que é uma felicidade para Deus, uma felicidade para Jesus ver que você está sofrendo. Isso não existe, não é assim que funciona. A Bíblia nos ensina que Jesus chorou por meio do processo de Lázaro. Às vezes a dificuldade é enorme, Deus não está alegre com ela. Não significa dizer que o nome dele não vai ser exaltado. Entendeu? Jesus chorou, mas ele deu graças ao Pai e disse, Pai, graças te dou por não ter chegado antes. Graças eu te dou porque todos esses aqui estão vendo agora o que vai ser feito. Porque eu sei que sempre tu me ouves. E a Bíblia diz que muitos se renderam a Jesus aquele dia. Entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Todos conseguiram ver um processo que Marta e Maria desconheciam, por exemplo. E que muitos o seguiram a partir daí. Então eu vou falar uma coisa para você. Se de repente hoje você está passando por um momento de dificuldade, você está passando por algo difícil, você está passando por uma filha no hospital, né?
o nome do Senhor há de ser exaltado no final. Entendeu? Você vai ter muito para falar de Deus, dos momentos que você passou com Ele, chorando muitas vezes com uma dor. Eu sempre falo assim, qual pai? Levante, atire a primeira cadeira, tradução resumo, atire a primeira cadeira, aquele que quando viu que o filho estava doente, nunca orou assim, bota em mim, tira dele, né? Pode atirar a primeira cadeira mesmo, não vou nem me proteger, não é assim? Ai, bota em mim, que ele coma, Senhor, né? Passa a minha fome, mas não passa dele, né, cunhado? Que ele coma, né? Não é assim? É assim que a gente ora, sabe por quê? Porque a gente ama, e a Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te ama tanto que entregou o Filho dele para morrer por você. Então não se sinta abandonado. Quando você está diante da situação difícil lá, não se sinta abandonado. Ai, Deus esqueceu de mim. Ele é onipresente, onisciente, meu irmão. Está em todo lugar e tudo sabe. Nunca se esqueceu de você. Se renda a Ele. Então essa palavra nos ensina que Jesus chorou. Ou seja, mesmo que não agrade a Deus, muitas vezes nós passamos por processos que são necessários para o nosso crescimento. Mesmo que eles não agradem a Deus. Você entende isso? Ou seja, você está passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, isso não agrada a Deus, mas não significa dizer que Ele vai te tirar desse processo, Ele vai deixar você viver. Porque muitas vezes, eu volto para o primeiro ponto, às vezes nós temos o coração muito duro, entendeu? E às vezes nós temos que passar por um moedor de carne para que esse nosso coração amoleça. É por isso que nós passamos por muitos processos desnecessários quando a gente não deveria passar, a gente deveria ser mais humilde, se entregar e tal, enfim, vai. Mas necessários para o nosso crescimento. Teologia da Dilma de novo. Entendeu? Ou seja, a gente não tem que passar por muitos processos. Se a gente tivesse o coração mais maleável, o coração mais atento para as coisas de Deus, não era necessário nós passarmos por alguns processos. Mas por nós não termos, aí é necessário com que nós venhamos a passar, para que nós venhamos a reconhecer que o Senhor é nosso Deus. Você entende isso? Então não se sinta abandonado. Não pense que Deus não atende às suas orações. Não pense que Deus é surdo. Não é surdo. Ele está ouvindo você. Se renda a Jesus e fale para ele, Senhor, por que eu estou passando com isso? É algo que o Senhor quer da minha vida. Fala comigo. Faça a oração franca. Senhor, está aqui, Senhor, meus caminhos. Toma os caminhos da minha vida, toma as rédeas da minha vida. Eu não quero decidir sozinho, decide por mim. Eu quero experimentar dessa tua vontade boa, perfeita e agradável na minha vida. Essa é a oração sincera que cada um tem que fazer. E o outro aspecto, né? Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus fala para Marta e para Maria que Lázaro vai ressuscitar. Jesus manda tirar a pedra da frente da cova. Ó, tira a pedra aí. Pode tirar a pedra. Aí quando tira a pedra, lá vem Marta, né? Abençoada Marta. Mas Senhor, tu vai tirar, já cheira mal. Meu Deus. Ela queria ou não queria que o irmão dela ressuscitasse? Hã? Aí ela ainda vai advertir o cara que pode fazer. Eu falei, Jesus, não, tira não. Vai cheirar mal, tá podre, tem 4 dias. Você entende? Você entende isso? Ou seja, muitas vezes você está passando por algumas situações e existe uma direção que Deus te dá, entendeu? Que você começa a duvidar mesmo dentro do processo, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma vez nós passamos por isso em Manaus. A gente, num daqueles meses que eu vou voltar um pouquinho antes. Eu não consultei a Deus e emprestei um elevado valor para alguém, entendeu? Mas um elevado valor. E por eu não ter consultado a Deus, eu me meti no processo que Deus estava fazendo na vida do irmão lá. Resumindo, não era para eu ter emprestado, porque Deus estava tratando lá. Era o momento da dor dele, entendeu? Ele ia ser forjado. Só que o que eu fiz para sanar o negócio? Rapaz, meu irmão tá sofrendo. Meu irmão, bora. Tá, pá. O irmão falou assim, eu vou te pagar tal dia. Aí o irmão não pagou. Passou o tempo, não pagou. Só que quando foi durante a semana, no domingo, meu pastor pregou. Ele pregou assim, olha, não se meta nos processos de Deus. Era alguma coisa assim a pregação. E ele falou nesse momento, se você se meter nos processos de Deus, você vai viver o processo junto. Aí eu sabia que era comigo mesmo. Eu falei, caramba, vai ser o dinheiro, né? Só comigo. Já perdi, ixi. Só que o problema não era só perder o dinheiro. Eu sabia que eu ia viver o processo junto também. Entendeu? Porque eu não tinha consultado a Deus. Aí é o que eu falo, é o bem intencionado. Posso dar uma notícia para vocês? O inferno vai estar lotado de bem intencionado. Entendeu isso? O inferno vai estar lotado de gente bem intencionada. Entendeu? Eu descobri isso nesse dia.
Aí o que eu fiz? Eu fiz do jeito que eu queria. Eu fui lá e emprestei pro irmão. Quando o pastor falou, eu falei, meu Deus, perdi, né? Só que não era só a perda o problema. Eu estava com receio da consequência. Passou um tempo, não sei dizer quanto tempo depois. Quando foi um dia, era como se fosse assim, dia 20 é segunda-feira, né? Dia 20 é segunda. Eu recebo dia 20, né? De onde eu trabalho. E era tipo assim, dia 18, 17, nessa, eu não lembro. Era mais de... Não, mas era mais, né? Era tipo uma semana assim, né? Nessa base. Foi, verdade, uma semana antes. Meu irmão, quando ele ia na conta, tinha R$100 na minha conta. Uma semana, eu falei, caramba, bicho. Não dá nem pra abastecer, né? Eu falei, meu irmão, me enrolei. Aí veio, eu sabia que era a colheita da desobediência. E Alan, dá uma ligada aqui, Alan, por favor, meu irmão. Acho que isso aqui desligou. Eu sabia que era a colheita... Alguém tá com frio aí, não? Não? Eu sabia que era a colheita da desobediência. Por quê? Porque eu não consultei Deus na hora de me meter no processo do irmão. Entendeu? Beleza. Eu falei, caramba, e agora? Aí o que acontece? Pintou um irmão lá na igreja. Meu irmão, não tenho nada que comer em casa. Aí eu com R$100. Eu falei, caramba, e agora, né? Entre passar fome a minha e a família dele. Hã? O que você diz? Hã? Que você, né? Olha o coraçãozinho aí, seu coração. Não era, tô precisando pagar uma luz, passando fome, irmão. Cara, não tenho o que comer. Eu falei, caramba, bicho, e agora? Eu tinha R$100. E quando eu vi os R$100, né? Eu falei assim, agora R$100, meu irmão, eu vou repartir, eu vou ficar com 50. Meu irmão, pra quê, né? O que você diz, meu irmão? Amor. Conversar, né? Porque tem que estar em unidade. Amor. Mas se anda nem pra nós. Falei, irmão, amor, mas... E amor, eu tô sentindo que... Você lembra do processo lá? Eu tô sentindo que é a minha prova. Eu vou fazer, cara, 50. Bora. Amor, assim, é Deus. Eu falei, amor, eu creio que é Deus. Bora fazer. E cedi a metade, né, pro irmão. Metade. Só que, quando eu cedi, irmão, você fica com o coração agoniado, né? Aí fomos lá, cheguei em casa, domingo e tal, tinha que comer, a gente comer. Quando foi no outro dia e tal, fui trabalhar, né? Fui embora trabalhar. Aí fui trabalhar e já queria jejuar. Já queria jejuar para deixar comida em casa, né? Irmão, duvidando já. Aí eu falei assim, não, cara, mas... É porque assim, irmão, só para você entender, tá? Eu podia entrar no aplicativo e fazer um empréstimo lá de 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, entendeu? Podia fazer um empréstimo lá e ter o dinheiro na conta e gastar. Mas eu não queria viver isso. Eu queria viver de Deus, entendeu? Eu queria experimentar da misericórdia de Deus. Eu tinha errado. Entendeu? Quando eu me meti no plano do irmão, eu tinha errado. Mas eu queria viver da misericórdia de Deus. É para você não pensar assim, dizer, nossa, aí é pra... Não, eu podia entrar no aplicativo e fazer um empréstimozinho lá. Não queria fazer isso. Entendeu? Eu queria viver de Deus. Eu falei, não, vamos repartir, meu irmão. Repartimos. Quando chegou na segunda-feira, eu fui trabalhar e voltei, né? Eu tinha uma motinha, aquela motinha PCX, né? A gente morava nos apartamentos assim, aí eu estacionei. Aí quando eu estacionei que eu desci, eu falei, não, mas eu sou homem de fé, eu vou viver isso. Fechei minha mão assim, ó. Deus, a maior cédula que eu conheço é de R$100. Eu reparti uma cédula de R$100. A maior que eu conheço é de R$100. Então, meu Deus, eu oro para Ti, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer, que quando eu abrir as mãos vai ter R$100 na minha mão. E eu falo como uma oração de fé. E eu orava assim mesmo. Aí, em nome de Jesus, assim, passei um tempo orando assim, sabe, no estacionamento, assim, né? Em nome de Jesus, amém, meu irmão. Quando eu abri a mão, adivinha? Não tinha nada, meu irmão. Eu falei, caramba, não aconteceu, né? Falei, por que Deus não me ouviu? Beleza. Aí, quando eu levanto a cabeça, o estacionamento era assim, o prédio aqui, a garagem na frente, né? Quando eu olho, eu tinha um 3 na varanda, assim. Imagina quem tá lá, né, irmão? Eu no estacionamento assim, ó. Olho fechado. Pessoal, ih, rapaz, dá uma olhada nesse maluco. Dá uma olhada aqui, rapaz, esse maluco aqui. Pessoal na varanda assim, me olhando assim, ó. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, ele tava chateado, não queria nem saber. Fui embora pra casa, né? Triste. Pra resumir, quando foi no dia seguinte, passou a noite, quando foi no outro dia, veio um irmão almoçar comigo. E esse irmão chegou comigo e falou assim, ei, tu vai almoçar que horas? Eu trabalhava lá perto, eu trabalhava lá no Milênio. Eu fui almoçar, eu falei, não, rapaz, eu vou almoçar a tal hora, eu vou almoçar contigo. Eu falei, não, então vem, né? Eu tava com a minha marmitinha, né? Não tava indo almoçar no shopping por razões óbvias, né? Trouxe a marmitinha de casa. E tô lá com o irmão, o irmão veio almoçar, então, meu irmão, deixa eu te falar o que aconteceu comigo ontem. Eu falei, irmão, fala aí. O irmão começou a me dar testemunho de fartura, meu irmão. E ele orou e tal, e orou para Deus e
pagaram o negócio lá para ele, sobrou dinheiro. Ele foi, fez compra do mês, pagou o carro, encheu o tanque, tá? Ele falou, meu irmão, eu não sei nem com o que gastar, querido. Tô com dinheiro que eu não sei nem com o que gastar. Aí lembra que eu falei da comparação, né? Ele falou no testemunho, eu falava, égua, senhor. Eu orei ontem por R$100, o senhor não me deu. Deu tanto pro irmão, né? Aí eu lá, parado e tal, aí ele falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Cara, sobrou tanto. Tinha sobrado, acho que 400, 500 reais, não lembro. E, cara, mas Deus falou comigo, meu irmão, que eu tinha que dar... Aí, um pouquinho antes, eu tinha falado pra ele sobre o que eu tinha passado. Rapaz, aconteceu assim e tal, e eu tava orando, e aconteceu, eu não tinha os 100. Ele falou, rapaz... Aí quando eu terminei de falar, ele falou, deixa eu contar o que aconteceu. Eu falei, não, pode falar aí. Aí ele me falou desse testemunho de fartura, né? Aí o que é que veio na minha cabeça? Pô, irmão, vai pensar que eu tô pedindo dinheiro pra ele, né? Eu falei, não, meu irmão, não. Aí ele falou, não, deixa eu falar o que aconteceu. Mas aí Deus falou comigo, meu irmão. Ele falou que eu tinha que dar metade pra alguém. É tu, então. Eu falei, não, meu irmão. Não. Meu irmão, orgulho, meu irmão. Você entendeu aí? Precisando, meu irmão. Precisando. Deus falou com o homem lá. Entendeu? Eu, não, meu irmão. Não, por favor e tal. Ele falou. Aí foi quando o homem de Deus, né? Você tem que saber ouvir a exortação. Ele falou, égua, cara. Poxa, tu tá sendo orgulhoso. Ô, meu irmão, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, né? Eu falei, irmão, então, né? Ele falou contigo, né? Não tô te pedindo, mas deposita aí, né? Ele foi e depositou lá, e glória a Deus por isso. Mas você conseguiu compreender a diferença? Entendeu? Então, às vezes a gente está no meio do milagre, você está orando por algo, e você duvida naquele momento, você quer atrapalhar. Para finalizar, o último, só para a gente fechar, né? A Kiara nasceu a Kiara nasceu, não foi? Aí a gente tinha tido uma despesa lá com ela, que ela adoeceu, né? E ficou internada e quase morre, por sinal, o bico-ico. Aquela magrelinha que tá ali em cima, né? Aí foi e tal, e também gastei um bocado, né? Quando foi uma vez dessa, a Kiara tinha saído do hospital e compramos um remédio, um monte de coisa e ficamos apertados, né? Apertado mesmo. Aí eu olhei e falei assim, caramba, moço. A Carla achou um cartão do Bradesco dela. Eu falei, rapaz, deve ter saldo aí. Rapaz, deve ter saldo. Bora dar uma olhada, bora. Eu fui pra farmácia. Eu fui lá comprar uma lata de leite. Quando eu cheguei lá, tinha R$8,50? R$8,50, R$7,50. Agora, quando eu consultei o saldo... Aí eu consultei o saldo e nem ia comer R$1,20, né? Quando eu consultei, eu falei, rapaz, era pra ter tentado sacar. Aí eu falei, caramba, bicho, é sem dinheiro, cara, o que eu vou fazer, né? Aí falei, tá bom, voltar pra casa. Fui voltar pra casa. Essa época eu ainda não conhecia o Senhor. Aí quando eu vou voltar para casa, quem vem lá, um bonito, que eu tinha emprestado um dinheiro, a Carla sabia isso, né? Tem um monte de gente que empresta dinheiro. Vez outra aparece alguém. Falei, ei, rapaz, tá aqui, olha. Eu falei, rapaz, que benção. Aí tinha uma pessoa que eu tinha emprestado um bom valor lá. Aí quando eu tô saindo da farmácia, tinha uma motinha nessa época, uma Bros, né? Tô saindo da farmácia, ela vem, o irmão, né? E aí, rapaz, aí, como é que tá? Aí o que é que vem na mente, meu irmão? Eu sem dinheiro e o cara me devendo, né? Eu falei, meu irmão, tranquilo, graças a Deus. O que é que tu vai fazer agora? Eu falei, não, peraí, dá uma segurada aí rapidinho e tal. O cara foi lá pra dentro. Aí quando ele veio de lá, ele vem lá, meu irmão, tá aqui. Não, sei que não é tudo, mas tá aqui, meu irmão, R$500. Eu falei, meu irmão, 500, querido. Aí eu olhei, eu sei que não é tudo não, meu irmão, mas... Aí, o que é que você acha que o homem... O que é que você acha que eu fiz? Você acha que eu peguei porque eu tava precisando? Meu irmão, tu não tá precisando, cara. Entendeu? Porque você não pode... Você entendeu? O orgulho. Só que você não sabe que você é orgulhoso. Não, meu irmão, peraí, cara. Não. Esse tu não tá precisando não, cara. Não, meu irmão, eu tô não sei o que. Eu falei, não, então... Não. Porque a gente não pode ficar por baixo, né? Aí fui, botei no bolso, falei, querendo chorar, meu irmão, botei na moto, fui chorando, quase eu não enxergo direito. Cheguei em casa, amor, olha a bênção de Deus e tal, entendeu? Mas para que você entenda, quando Marta olha e fala assim, Senhor, já cheira mal, ela está vivendo um milagre e está tomando uma decisão totalmente contrária daquilo que tem que acontecer. Você entendeu isso? Ou seja, no cenário desse que você está vivendo um milagre, aí você vai falar, não, rapaz, não foi só isso não, estou abreviando, que eu ainda falei assim, peguei e falei, cara, mas tu tem certeza? Aí o cara tem, tá bom. Fui, botei no bolso, você entendeu? Ou seja, um orgulho, irmãos. E muitas vezes nós não vivemos grandes planos de Deus por conta desse orgulho. Muitas vezes, diante do processo, lá quando a gente vê que o milagre já está acontecendo, a gente começa a contestar coisas que são insignificantes para aquilo que Deus quer fazer. Você entendeu? Então que você leve essa palavra de aqui hoje, que você entregue toda a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Que não há outro lugar melhor que você tem que estar que não seja esse.
em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar, irmãos.